só eu assisti a aula, então... Bom, eu acredito que seja por conta da avaliação, né, gente? Era para aula ter sido semana passada, mas como eu tinha compromisso, aí, ó, a Francilene chegou, tá chegando. Como eu tive compromisso semana passada, né, uma apresentação de alunos, eu não pude fazer a gravação ao vivo, mas estou fazendo hoje a nossa última aula ao vivo da disciplina de Educação Musical. Desde já agradeço aos colegas, né, que tiraram um tempinho aí da correria para estar aqui ao vivo, e aqueles que em outras aulas participaram, que hoje não estão, né, com disponibilidade, mas eu queria agradecer mesmo de coração, viu, gente? Eu sei que educação musical não é uma disciplina que todo mundo tem afinidade, não é todo mundo que curte ou que pretende trabalhar com isso, então eu agradeço o carinho, o comprometimento de atividades tão legais que eu corrijo, principalmente dos vídeos, né, que vocês fazem, e espero que, em algum ponto, elas tenham sido úteis aí para vocês, tá bom? Hoje nós vamos fechar a unidade do guia falando um pouquinho do Kohreuter. Tá? Só que nós vamos falar numa abordagem um pouco mais prática, porque a parte teórica vocês já têm aí no material e tem as aulas gravadas, então eu vou focar um pouquinho nas dicas aí, tá bom? Então vamos lá. O Kohreuter, ele por ter essa questão do música viva, né, da questão do período mesmo em que ele se encontrava, e dos amigos, né, ele foi muito para o lado do espírito criador, do pré-figurativo, ele, né, sem o espírito criador não tem arte, não há educação, e que esta é uma verdade que os educadores tão facilmente esquecem. E para ele, tal espírito não é um dom da natureza, mas ele é um presente que recebem aqueles que a eles se conservam abertos, sendo ele responsável por uma vida intensa e que nos tornaria homens livres. Aponta que sua escola deve ser um laboratório. Então, para ele, a gente não deve fazer uma aula comum, a gente não deve só tocar instrumento, mas fazer desses instrumentos, né, dessas ferramentas musicais, como se fosse um laboratório mesmo. Tá? E o diálogo entre os professores e alunos, a questão do improviso, que para ele é muito importante, nós vamos ver isso, o processo de improvisação, de criação musical, tem que estar acima de saber tocar bem um instrumento, porque para ele é muito importante. E o outro lado que ele enfatiza muito é a questão humana. Tá? O Kohreuter é muito ligado nessas questões de humanismo. A improvisação. Ele apresentou 4 tipos de notação que nortearam o delineamento da metodologia em cada projeto de composição. Então, ele colocou como notação precisa, então ela tem o objetivo de alcançar o máximo preciso possível. A notação aproximada, né, que não tem um comprometimento com a exatidão da correspondência dos símbolos. E a notação roteiro, então ela só vai o quê? Delinear, é um roteiro, então você tem ali uma coisa para você ter um propósito para você se direcionar e se organizar, tá? Então vai ter a sequência dos signos musicais. E a notação gráfica, que apenas sugere o executante a interpretação livremente. No caso da notação gráfica, ele gostava muito, porque tem algumas peças que ele colocava que o começo, o meio, o fim, a forma, né, que era conduzida aquela melodia ou aquela música, era escolhida pelo próprio instrumentista, pelo próprio executante. Esse é um perfil do Kohreuter. Pode-se perceber, então, que a improvisação ela não é um instrumento de formação musical, mas ela também é uma ferramenta para o quê? Para a formação humana. Porque, querendo ou não, no caso dele, né, ele enfatiza a importância de você fazer uma coisa direcionada, organizada, tem regras, nós vamos ver que não é simplesmente cada um pega um instrumento de percussão e vai fazer cada um o que quiser, né? A gente tem um objetivo, tem um propósito daquela atividade. Deixe levar pelo verdadeiro interesse, não apenas pela simples curiosidade. Deixe levar pelos fundamentos essenciais dos nossos conhecimentos e pela força da problemática que nos envolve e que dá sentido à atuação do artista do nosso tempo. Então, eu vou falar de alguns jogos que são específicos dele, tá? Nem todos são fáceis de serem executados, a gente teria que ter um treinamento com isso, ou experimentar isso antes de aplicar. Mas só para a gente conhecer um pouco do trabalho dele. Tem o jogo Solo Fantasia. O que é? O jogo Vivenciando em Roda começa com um dos brincantes improvisando um solo livre, chamado de Solo Fantasia. Então, vamos supor que eu estou lá na flauta e eu começo. Esse é meu solo, dando um exemplo, né? E aí eu quero fazer uma atividade de complementação. Então eu faço. Aí eu passo a vez.
Aí o meu colega vai complementar essa frase minha que não ficou pronta, por exemplo. Né? Eu posso voltar várias vezes nesse solo fantasia. Se eu não quiser fazer no instrumento, eu posso fazer, por exemplo, um ritmo com papel, com uma folha, fazer uma marcação rítmica, tipo um ostinato. Aí todo mundo repete aquele ostinato, depois eu passo a vez para uma outra pessoa fazer um outro ritmo, um outro ostinato, e assim sucessivamente. Então, o solo fantasia, não métrica, né, com variedade de timbre, e depois de desenvolvida a criação, o solo desemboca no ostinato breve, que vai ser imitado em tutti por todos. Ou seja, tem o solista, todo mundo repete. Se eu tenho outro solista, todo mundo repete, como se fosse um jogo de imitação, né? E desemboca nesse ostinato breve, geralmente os temas são curtinhos, e os jogadores nessa roda, nenhuma palavra de ordem é pronunciada, pois os estudantes deverão exercitando a sensibilidade musical, percebem por si mesmo o começo do ostinato do colega. Então, aí tem um pouquinho de complexidade, né? Às vezes se a turma for uma turma mais assim dispersa, né? Mais ansiosa, porque você não tem fala, tipo assim, eu terminei, agora é a Isabela terminou, agora é a Fernanda, não tem isso. O próprio aluno, ele sente a vontade de entrar no jogo, de participar, e cada um respeita um ao outro. É claro que a gente não vai conseguir isso na primeira aula, né, gente? Mas digamos que aos poucos a gente vai entrando naquela elipse, né, naquela sintonia, digamos assim, e aquilo vai fluindo de uma forma mais natural. Numa primeira vez pode parecer esquisito, eles podem rir, podem achar engraçado, ou alguns vão ficar meio tímidos, mas depois de uma segunda, terceira aplicação, aquilo torna-se mais tranquilo. Como o objetivo dele também é variedade de timbres, vocês poderiam fazer distribuindo vários instrumentos percussivos ao chão e deixa livre espontânea vontade que o próximo que queira continuar depois do ostinato, ele possa pegar um instrumento e dar sequência. Você pode utilizar, no caso que eu fiz a flauta, né? Imaginando uma turma onde todo mundo tem uma flauta na mão, você pode utilizar, às vezes, uma simples folha de papel. Tá? Um jogo de pergunta-resposta, esse solo fantasia a gente pode estar adaptando para a nossa realidade. Depois de todos em ostinato, o próximo estudante da roda vai começar a criação de seu solo fantasia, o que chamará de atenção de todos para a imediata interrupção do tutti e a apreciação do solo, novamente exercitando a sensibilidade musical. E o segundo solo fantasia, assim como o primeiro, vai evoluir para um ostinato diferente do anterior, como a gente acabou de comentar. Qual que é o objetivo desse tipo de jogo, né? Proporcionar aos estudantes o exercício de compreensão de ritmo métrico e amétrico, proporcionar a pesquisa de timbres diversos, seja através da flauta, seja com papéis, seja através de percussão, né? E oferecer aos estudantes a compreensão e vivência do solo e do tutti. Né, que é a questão do respeito. Agora é o meu momento solo, agora eu tenho que respeitar que é o colega, vou repetir atentamente. Então, as pessoas, querendo ou não, elas estão muito concentradas, elas devem estar muito atentas, porque senão elas não conseguem repetir. Porque a cada momento vai ter um solo diferente. E desenvolver também, claro, a sensibilidade musical. Seja ela pela tonalidade, se você estiver fazendo improviso no instrumento, seja ela rítmica, no caso da percussão. Então, você pode desenvolver diversos conteúdos musicais. Depois, a gente tem o jogo do permitido proibido, né? O que é isso? Né? O jogo inicia com a escolha de um dos estudantes para a regência dos comandos. E, primeiramente, ele deve selecionar 2 timbres que vai representar 2 situações diferentes. Então, nós vamos comparar com sinalização de trânsito para facilitar, cor verde e vermelho. O verde seria, vamos supor, o timbre A, comunica com os jogadores a permissão para criação e execução. E o timbre B, o timbre vermelho, que é o B, ele comunica o momento da pausa musical. E um terceiro timbre, né, vai ser relacionado ao semáforo amarelo, que seria o C, ele pode ser inserido. Então, ele pode significar a diminuição da dinâmica, ou, por exemplo, uma desaceleração daquele tema, ou do andamento, ou dos ritmos que a gente for utilizar. Ou ainda a junção simultânea da diminuição da dinâmica com a diminuição também do andamento. Então, os estudantes, ao ouvirem o regente tocar, o timbre A, eles vão executar suas criações. E ao escutarem o B que vai entrar posteriormente, eles precisam parar de tocar. É um momento de pausa, até segunda ordem. E o C, né, se ele tiver, eles vão escutar e ter que tocar
ou menos forte, ou menos rápido, ou menos forte e menos rápido. Entenderam? Então, esse é um pouquinho mais complexo, porque ele vai ter 3 situações diferentes, aqui é o contrário, todo mundo está improvisando, e dependendo da entrada do A, B ou C, as questões de regra são modificadas. Ah, mas se tiver um monte de gente improvisando ao mesmo tempo, como que eles vão escutar se tiver uma coisa entrando? Aí que está a questão da percepção, proposta pelo Kohreuter, tá? Aqui eu vou fazer ao vivo, né, se alguém quiser participar. A gente tem um trecho de um texto aqui, ó. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Então, nessa frase, né, nesse jogo aqui, nós vamos fazer o seguinte: eu vou colocar a tela, e se caso a Isabela e a Francirene puder ligar pelo menos só o áudio, cada uma vai falar o texto do seu jeito. Então, pode ser acelerando rápido, pode ser com voz grave, pode ser com voz aguda, pode ser subindo, descendo. Faz de conta que vocês vão fazer o texto virar música. E eu vou fazer o papel de um terceiro elemento na brincadeira, que estou... quando eu entrar, eu vou fazer. E aí eu vou fazer dinâmicas. Então, por exemplo, se eu fizer assim, vai lendo um pouquinho mais baixo. Se eu fizer assim, dinâmica mais alta. Se eu fizer assim, staccato, tá? É claro que a gente está combinando as regras aqui, tá, gente? Então, se eu quiser assim, staccato. Como que eu vou ler um texto em staccato? Né? Staccato é nota curta, é paradinhos, então. O tempo é muito lento. Agudo, por exemplo. Se eu posso fazer agudo, né? Setinha para cima, agudo. Assim, grave. Assim, forte. Assim, fraco, suave. Então, eu vou fazer algumas dinâmicas, tá? Para que vocês possam me ajudar. Pode ser? Isabela, tá de acordo de ligar só o áudio? Se não quiser ligar a câmera, não precisa, não. Tô de acordo. Francirene, pode me ajudar? Ou fica Sim. Então, vamos lá. Vou começar. Eu vou contar 3, 2, 1. Aí vocês podem começar. É para ler junta mesmo, vai virar uma bagunça, porque a Isabela vai ter uma percepção de ler do jeito que ela quer, a Francirene de outro. E é para ficar assim até eu entrar no meio do jogo. Vamos lá. Vou colocar a tela aqui de novo. Vamos lá. 3, 2, 1. O tempo muito é lento muito rápido. rápido para os que têm medo. Muito longo para os que lamentam. Muito curto para os que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eterno. Voltou, agora eu vou dar meus pitacos aí. Vamos lá. O tempo é muito lento para os que esperam. Muito rápido para os que têm medo. Muito longo para os que... Muito bem, meninos, obrigada. Então, deu para ter mais ou menos uma ideia. Claro que aqui eu coloquei uma atualização, como se fosse para a gente trabalhar nos dias de hoje. As dicas do Kohreuter são maravilhosas, mas são difíceis para aplicação. Então, eu fiz uma simplificação de uma forma bem simples, só para a gente entender, tá? Fizeram muito bem as meninas aí. Uma variante desse tipo de jogo. Vocês podem colocar os integrantes em roda, todo mundo tá de costas, assim, né? Tá em roda. Então, para quem tá passando, digamos que seja o olheiro, ele vai pegar e vai mexer nas costas dos participantes. Então, tá todo mundo de olho fechado lá quietinho. Essa não tem jeito de eu fazer online, mas imaginamos que tivesse. Tá todo mundo sentado de olhos fechados e eu sou a que vai se meter no meio. Então, o que eu vou fazer? Nas costas, eu posso fazer movimentos, tipo descendo, subindo. Então, se eu fizer... Muito lento. Então, vocês podem tocar mesmo nos participantes que estão de costas. Isso é legal para fazer presencial. Se a gente tivesse ao vivo, a gente faria isso presencialmente. E cada um vai ter uma percepção diferente. Aí você tá passando assim, aí vamos supor que a Isabela e a Francirene estão uma do lado da outra. Aí você cutuca a Isabela, como se fosse um estacatinho, e a outra você faz assim, com a outra mão. Então, a Isabela tá... Tem lento para os que esperam. Muito rápido, entendeu? Então, vocês podem fazer várias variações. Isso é dinâmica do século XX, é um trabalho também de simplificação, digamos assim, né? Das propostas aí do Kohreuter para os nossos dias aqui. Então, vamos dar sequência. Aí nós temos o jogo do espelho, né? Como o nome já está falando,
Mostra movimentos possíveis, né? Pode ser de inspiração, pode ser de expiração. Isabela, se você puder pegar qualquer coisa que se movimente assim, ó, pode ser um pano de prato, um lenço, uma toalha, qualquer coisa, pra você me ajudar. Porque aí eu vou fazer e vou passar a vez para Isabela. Aí eu vou sair da tela para filmar o que a Isabela está fazendo. O lenço também é um ótimo recurso de dinâmica, por quê? Porque além de ter a questão flexível, né, do tecido, você pode trabalhar som subindo, descendo, também o staccato, por exemplo. Entenderam? Então, eu acho que é bem mais fácil de visualizar essas questões pelo fato da flexibilidade. Vamos ver aqui se a Isabela conseguiu me ajudar aqui de novo. Ótimo, Isabela. Então, o que eu vou fazer? No jogo do espelho, o ideal é, além da questão da sensação, né, de imitação, só que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer como se eu estivesse passando a voz. Então, depois que eu terminar a minha parte, eu vou fazer como se eu estivesse jogando o lenço para a Isabela. A Isabela, né, de mentirinha, pegou, que é o pano dela, e ela vai fazer uma outra coisa e me devolver ou passar para outra pessoa. Então, a gente vai fazer como se estivesse presencial. Claro que se fosse presencial, seria isso mesmo, eu ia jogar mesmo o lenço para ela. Né? Então, como aqui a gente não tem como, nós vamos adaptar. Então, vamos lá. Eu vou começar. Peraí. Você pode ir fazendo junto comigo, Isabela, como se fosse um espelho, como se você estivesse me imitando, porém o áudio você vai deixar desligado por causa do eco. E depois que eu terminar minha parte, aí você que vai ficar responsável. Agora pode ligar seu áudio. Desculpa. A Isabela poderia agora ter jogado para a Lídia ou para a Francirene e assim por diante, tá, gente? Mais uma vez, né? Nós estamos adaptando. Obrigada, Isabela. Nós estamos adaptando o verdadeiro jogo do espelho para, né, as ferramentas que nós temos hoje. Então, a ideia é justamente isso, você trabalhar sensações de voz, subida, descida, staccato, respiração. Tem vários elementos que vocês podem fazer, tá? Prosseguimento de voz, né? E assim sucessivamente. Nós temos aqui um vídeo que se chama Jogos Dialogais. É raríssimo achar uma oficina do Kohreuter especificamente, viu, gente? É bem raro. Eu vou passar o link aqui para as meninas que estão ao vivo, que é esse aqui, ó. Jogos Dialogais. Só que eu não vou rodar, porque eu prefiro que depois vocês assistam com calma, tá? Nessa prática pedagógica, os estudantes estão trabalhando a improvisação dentro das propostas do Kohreuter, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó, esse vídeo aqui, ó, se vocês quiserem acessar. Qual que é a vantagem desse tipo de atividade? A questão da concentração, a questão da exploração sonora, e dessa questão da comunicação visual, que afinal de contas, você não fala. Ah, agora é o fulano, aqui a gente fez diferente porque está online. Mas a proposta do Kohreuter é exatamente o que vocês estão vendo no vídeo e que vocês vão poder assistir aí, quem tiver interesse. Se a gente não tivesse comentado quais são os jogos e as regras dele, a gente ia assistir isso achando um negócio sem sentido. Tá? Porque você fala assim, mas ninguém fala nada, né? Você só tá vendo o pessoal passar instrumento, ninguém abre a boca para falar nada, ninguém dá nenhum direcionamento. O que quer dizer isso?
Então, os jogos dialogais do Kohreuter é muito mais a questão sensitiva e visual do que ficar falando propriamente, tá, gente? Esse é o objetivo dele, tá? Não é ficar dando regras, é que aos poucos, à medida que você vai aplicando aquele exercício, os alunos vão aprendendo a se concentrar e a se respeitar. Tem uma outra atividade também que é parecida com essa que a gente fez, que é assim, você coloca todo mundo, essa é muito legal quando você está precisando trabalhar o silêncio, o pessoal está muito agitado, né? A turma está muito agitada, que eu falo que chama troca de olhares. É assim, tá todo mundo, né, em círculo, todo mundo posicionado, e ninguém fala uma palavra. E aí, só com um olhar, eu vou escolher uma pessoa. Claro que você também não vai ser tão direto assim para ficar tão fácil, óbvio, né? Mas você vai escolher uma pessoa e com o olhar essa pessoa vai perceber que ela foi a escolhida e vocês vão trocar de lugar. Então, vamos supor, eu tô aqui, aí eu olho para a Isabela, não tô falando nada, a Isabela vai, passa para cá onde eu tô e eu vou pro lugar da Isabela. Aí a Isabela vai e faz a mesma coisa. Ela olha para a Francirene capta que ela foi a escolhida, e as duas trocam de lugar. E assim sucessivamente, isso vai por minutos. Geralmente, nem música de fundo, nem música de relaxamento eu coloco. Eu faço isso naquele momento mesmo para testar a questão da prontidão e atenção e também um pouco do silêncio, né, gente? Ainda mais nos dias de hoje, esse mundo agitado, às vezes a gente precisa trabalhar um pouco isso sem impor. Como que eu vou trabalhar a importância do silêncio sem isso virar uma imposição, uma coisa chata na aula? Então, fica aí a dica, tá? Então, esses jogos dialogais que a gente está pegando como referência do Kohreuter, eles são fantásticos porque eles trabalham a linguagem corporal e visual muito mais do que a fala. E isso faz com que os alunos desenvolvam muito mais a questão da concentração, principalmente nos dias de hoje, tá, pessoal? Bom, hoje foi mais para dar algumas dicas mesmo sobre o Kohreuter, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Quem quiser ler um pouco mais a respeito, a parte, como eu disse, da parte humana dele é fantástica, as publicações, ele foi um dos poucos educadores que faleceram mais recente mesmo, assim, sabe? Que estavam entre a gente até pouco tempo, tá bom? Vou pausar a gravação se alguém tiver alguma dúvida. E mais uma vez, pessoal, agradeço a todos, né, por mais esse módulo produtivo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência, né, para quem não tem muito vínculo com esse tipo de disciplina, mas que cumpriu aí com seriedade as propostas. Tá joia? E continuamos aí em contato, né? As aulas ao vivo vão parar, mas os nossos contatos por e-mail, a correção de atividades, todo o resto vai permanecer aí para que a gente possa fechar esse módulo no ciclo 5, ok? Um abraço, se vocês precisarem, eu estou à disposição. E aí, Lídia, alguma pergunta? Isabela? Todo mundo, tá tudo ok?